Sorte no amor. O problema nunca foi sobre ter sorte no amor e azar no jogo. Se você já se perguntou por que sempre atrai o mesmo tipo de relacionamento, esse vídeo é para a senhorita. É para você entender de onde isso realmente vem, mulher. Para você trazer para a consciência a raiz da questão. Muita gente acredita que o problema começou no primeiro namoro, no primeiro relacionamento amoroso. Eu penso diferente. Eu, Freud, Jung, uma galera. O primeiro relacionamento da sua vida não foi com seu primeiro namorado. É muito importante, a gente vai fazer uma jornada olhando lá até aqui. Só que não. Primeiro foi com a sua mãe. E logo depois, com seu pai. Sim, o primeiro homem da sua vida, não é mesmo? E é ali que você começa a aprender, mesmo sem perceber, o que é o amor. Cuidado, presença, pertencimento, segurança, rejeição ou a falta do amor, né? Porque nem todo mundo teve pai presente, mãe presente. Na minha visão, a relação com a mãe ensina como você aprende a se relacionar com você mesma, o seu amor próprio, a vida. Já a relação com o pai influencia muito a forma como você se relaciona com os outros, com o externo, com o relacionamento amoroso, com o chefe, seus amigos. E é por isso que tantas mulheres repetem histórias sem entender o motivo, a origem desse perrengue todo de ficar repetindo. Porque muitas vezes elas não estão com um parceiro, estão procurando alguém que resolva uma dor antiga que está lá atrás. Você já percebeu que algumas mulheres vivem o abandono várias vezes? Se você não é essa mulher, provavelmente é, né? Outras sempre se sentem rejeitadas, outras nunca se sentem suficientes, outras vivem tentando agradar, fazendo, dando muito mais, outras aceitam migalhas por medo de perder. Essas dores aparecem de formas diferentes, mas costumam ter uma origem muito anterior ao relacionamento atual. E deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, muito clara, muito clara. Isso não é para culpar pai e mãe. Eles te deram a vida, que é o bem maior, independente da história que você viveu, não sei. Eles fizeram o que conseguiram fazer com a consciência que eles tinham. Boa, se for ruim, não cabe a gente julgar. O objetivo não é encontrar o culpado, entende? É encontrar o padrão. Eu fui lá nessa questão, estou voltando aqui para a gente entender. Porque aquilo que você não enxerga, você tende a repetir. E existe uma coisa que eu observo muito aqui no consultório. Muitas mulheres dizem, eu tenho um problema com meu pai. Só que muitas vezes elas não percebem que continuam procurando um homem exatamente como ele. Tem uma máxima no movimento sistêmico que diz que tudo que a gente exclui volta. Tudo que resiste, persiste. Ou então passa vidas comparando todos os homens ao pai. Percebe? E ninguém consegue ocupar esse lugar. Porque pai é pai, ele é parceiro. Lugares completamente diferentes. Na visão sistêmica, cada pessoa tem um lugar e uma função dentro do seu sistema familiar. Pertence. E todo mundo tem o seu lugar. Ninguém precisa ficar brigando pelo lugar de ninguém, muito menos colocando gente no lugar do outro. A mãe, ela ocupa o lugar de mãe. Para o sistema fluir e ir para frente. Para todo mundo ser feliz, sabe? O pai ocupa o lugar de pai. O filho ocupa o lugar de filho. Sim, a filha, o marido ocupa o lugar de marido. E assim é, gente. As coisas começam a ficar emaranhadas quando esses lugares e funções começam a ocupar lugares diferentes. Quando esses lugares começam a se misturar, os relacionamentos começam a ficar pesados. Às vezes, uma mulher continua emocionalmente presa ao pai. Totalmente inconsciente, tá? É o que eu mais vejo aqui. Às vezes, um homem continua emocionalmente preso à mãe. E é o que tem de monte, gente. Mas você vai falar um negócio desse para um homem desse, ele não tem nem noção. Ele fala que você é louca. E aí, não sobra espaço para o adulto ter relacionamento e ter uma vida funcional. Porque, de alguma forma, aquele lugar ele já está ocupado. Percebe? Vou dar mais exemplos aqui, tá? Um homem que está inconscientemente, óbvio, casado com a mãe, tá? O pai morreu, ou o pai e a mãe se separou e ele entrou no lugar de marido da mãe, emocionalmente. Se ele já está casado com a mãe, você acha que vai ter espaço para ele casar com outra mulher? Você percebe a desordem nesse lugar? Isso é inconsciente, tá? Por isso que para a vida ir para frente e fluir, precisa cada um estar no seu lugar e na sua função. Pelo amor, tá? É sempre pelo amor e pela vida, fluxo da vida.
que o emaranhamento familiar cega. Aí tem carência. Não tem como eu deixar a minha mãe para ficar com uma mulher. Não é questão de deixar a sua mãe para ficar com a mulher. Coloque a sua mãe no lugar de mãe, que vai ter lugar para sua mulher. Entende? Porque mãe, mulher é mulher. Percebe? Essa é uma das dinâmicas que eu mais vejo aqui no consultório, mas tem muitas, tá? De mulheres casadas com pai, de mulheres que não tiveram pai e buscam incessantemente preencher aquele buraco interno nos relacionamentos, atraindo homens mais velhos, atraindo homens que precisam bancar a mulher de alguma maneira, e aí não sabe por que só gosta de homem velho, ou porque não consegue sair do lugar para trabalhar, porque o inconsciente dela ainda busca um pai que faça as coisas por ela. Percebe que é muito mais profundo do que a gente imagina? Eu dei aqui alguns exemplos, algumas dinâmicas, mas é delicado e é muito pessoal. E a intenção é mostrar para vocês o quão necessário é trazer clareza, trazer para o consciente. Porque, como diz Jung, até que se torne consciente, o inconsciente vai chamar de destino. Percebe? Bom, vamos lá. Se você está gostando desse conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever, tá? Que eu estou sempre aqui falando sobre isso. E, inclusive, na Alquimia do Amor, eu trabalho muito sobre essas questões, porque, ao meu ver, o que eu acredito, o que eu mais vejo aqui no consultório, quando o ser humano não está no seu lugar e na sua função, ele não tem potência. E a vida precisa de potência para seguir. Percebe? E o pior é que, enquanto isso acontece, não sobra espaço para um relacionamento adulto saudável. Porque, de alguma forma, aquele lugar ele já está sendo ocupado. Agora eu quero fazer um convite para você. Pensa na sua infância. Pensa aí na sua infância. O que mais te machucou? Do que você mais sentiu falta? De verdade. O que você mais queria receber e não recebeu? Atenção, carinho, amor? Será que, sem perceber, você ainda não está esperando que um parceiro entregue exatamente isso para você? Porque quando a gente entende o que está buscando, a gente para de cobrar do outro aquilo que nunca foi função dele oferecer. Porque você cresceu e agora você já sabe. E se esse vídeo, de novo, fez sentido para você, deixa o like aqui, vai. Manda para uma amiga, se inscreva no canal. Nos próximos vídeos eu vou continuar falando sobre padrões de infância, lugar no sistema familiar, feridas emocionais e como tudo isso influencia nos seus relacionamentos que você vive hoje, nas pessoas que você escolhe inconsciente ou a sua dor escolhe. Inclusive, esse é um dos primeiros assuntos que eu trabalho com os alunos da Alquimia do Amor. Mas continua aqui comigo porque ainda tem muita coisa para conversar sobre isso. Beijo, gente.